Olá, antes de mais gostaria de agradecer o convite para estar aqui e obrigada a todos por terem vindo. O meu nome é Ana Ferreira, eu sou Head of Design na Doist e eu hoje estou aqui para vos falar da iteração no processo de design. Mas antes de começar a ir para esse lado, tenho que vos falar um pouco sobre a Doist, porque acho que vocês não devem saber muito bem o que isso é. Então, a Doist é uma empresa remota, completamente remota. Nós temos 68 empregados full-time, de 30 nacionalidades, residentes em 25 países neste momento. O objetivo nunca foi criar uma empresa remota. A empresa nasceu do projeto do fundador, do Amir, que precisava de uma aplicação para gerir o seu próprio trabalho enquanto freelancer e estudante, e por isso ele criou a Todoist e disponibilizou online para toda a gente, e quando não conseguia já fazer o trabalho todo sozinho, ele começou a contratar freelancers. Como ele viajava bastante, ele não estava à procura de ninguém num local específico, ele queria apenas pessoas que conseguissem resolver o problema dele e que tivessem os conhecimentos que ele precisava. Por isso, ele contratou pessoas na Polónia, na Rússia e noutros países, e esses acabaram por se transformar nos primeiros empregados full-time da empresa. Atualmente, nós não abrimos mão da ideia de trabalho remoto, que só se encontra uma vez por ano, em que fazemos os retreats. Aqui foi em Menorca, foi o primeiro retreat há 3 anos e meio atrás. Na Islândia, na Grécia, no Chile o ano passado, e este ano nós vamos todos para os Açores, por isso bastante pertinho. E gostamos bastante da ideia de trabalho remoto em que não está preso a nenhuma localidade. Nós podemos viajar, mas as pessoas também não estamos presos a ter uma empresa toda no mesmo sítio. Nós temos 2 produtos, um deles é Todoist, que foi o que começou a empresa, basicamente. Esta foi a aplicação de gestão de tarefas que o Amir criou em 2007, para ele próprio. E é o que nós usamos dentro da empresa para gerir o nosso trabalho, apesar de ela não ser otimizada para empresas grandes. Eu comecei a trabalhar na Todoist há 5 anos, ou na Todoist, na empresa. Atualmente temos as versões web, iOS, Android, Apple Watch, Windows, Android Wear e macOS e vários plugins. Isto apenas para vos dar um contexto de tudo em que nós trabalhamos. A segunda aplicação surgiu porque nós somos uma empresa remota e nós tínhamos um grande problema de comunicação, porque tínhamos que conseguir coordenar o trabalho de toda a gente nos vários fusos horários, que neste momento vai desde Taiwan a São Francisco, por isso nós cobrimos basicamente, da Austrália a São Francisco, por acaso, e por isso nós cobrimos basicamente todas as time zones. E todas as aplicações que existiam no mercado não serviam para nós, porque obrigavam-nos, por exemplo, o Slack, nós tentamos durante bastante tempo, e obrigava-nos a estar sempre ligados, porque rapidamente o contexto mudava completamente e nós já não sabíamos onde é que ia, então nós começamos a desenvolver o Twist, que é uma aplicação para comunicação assíncrona, essencialmente, que surgiu da nossa necessidade de comunicar. Depois nós temos coisas fixe que dizem que, tipo, não esperes uma resposta imediata, nós estamos a trabalhar, por isso nós já desenvolvemos o próprio produto como sendo algo para trabalhadores remotos, que têm que se focar no seu próprio trabalho e não estar sempre ligados a comunicar com toda a gente, porque acabam por não fazer o próprio trabalho. Isto é a ferramenta de comunicação que nós usamos. Como vocês podem ver, sempre que alguém se junta à empresa, nós temos uma thread nova a dizer Welcome, pessoa nova, e nós comunicamos essencialmente a partir daqui. Nós temos reuniões com vídeo semanais dentro das várias equipas, por exemplo, a reunião semanal da equipa de design às segundas-feiras de manhã, mas isso não quer dizer que nós tenhamos muitas reuniões, porque a maior parte da nossa comunicação é feita de forma escrita e de forma assíncrona, por isso nós, quando falamos com alguém, não estamos à espera de receber uma resposta imediata. Nós temos direct messages no Twist, mas mesmo aí respondemos com horas de atraso, não dizemos às pessoas se as outras pessoas estão online ou não, porque nós não queremos mesmo forçar as pessoas a dar uma resposta. E porquê que eu vos falei disto tudo? Porque, na verdade, nós tentamos criar uma linguagem coerente nos nossos 2 produtos e também na própria empresa, por isso nós tentamos iterar de um produto para o outro também. Muitas vezes começamos a fazer alterações em ícones num dos produtos que depois são transformados para o outro, por isso nós queremos trazer tudo junto e apenas criar os melhores produtos que nós podemos criar. O design do produto, ao contrário do design que foi falado atualmente, do produto de aplicações,
nunca está realmente terminado, está sempre em constante evolução, principalmente se nós fazemos das nossas próprias aplicações o design e não de uma aplicação que depois entregamos ao cliente e está feito. Nós não conseguimos nunca parar de iterar sobre o produto, ele está sempre em constante movimento. Isto leva-nos aos círculos de iteração, que variam imenso. Existem uns mais pequenos, que podem durar dias, existem outros que podem durar anos, porque eles são bastante diferentes e eu vou falar de cada um do que nos leva a entrar nestes ciclos. O primeiro motivo é um novo look. Se nós mantivermos sempre as coisas como elas eram quando foram lançadas, isto é a versão inicial do Todoist quando o Amir a lançou em 2007, ninguém iria querer utilizar isto, por isso, obviamente, nós temos que ir atualizando. Se vissem isto, continuariam a não querer utilizar, provavelmente, por isso nós vamos sempre iterando. E aqui vocês podem ver uma pequena alteração da aplicação de Android ao longo dos tempos. Como vocês podem ver, o ar foi ficando mais moderno. O segundo motivo que nos leva a iterar sobre um produto são atualizações na plataforma. Como vocês sabem, os sistemas operativos todos os anos lançam um novo sistema operativo, uma nova versão do sistema operativo e todos eles introduzem alterações. Algumas são gigantes, outras são mais pequeninas, mas principalmente aqueles que introduzem grandes alterações de design obrigam-nos a repensar o próprio design das aplicações e obrigam-nos a redesenhar a app inteira. Aqui vocês podem ver algumas das alterações que nós fizemos quando foi para o design, para o Material Design, a evolução das várias opções. Aqui tem a iteração sobre a vista de tarefas, isto já não é atualizado, estes mockups já foram feitos quando o Material saiu, e algumas destas alterações que foram introduzidas por causa do Material Design, neste caso, como esta barra vermelha cheia de cor, porque foi uma coisa que foi introduzida na altura do Material Design, transporta-se também para as outras plataformas. Por exemplo, foi na altura em que nós introduzimos temas na Todoist, porque já queríamos ter uma barra vermelha em Android, resolvemos criá-la em todas as plataformas e por isso resolvemos criar temas e permitir ao utilizador customizar a sua própria aplicação. O terceiro motivo que nos leva a iterar sobre produtos são as alterações na nossa própria linguagem. A Todoist existe desde 2007, o Twist é bastante mais recente, nós começamos a desenvolvê-lo há cerca de 4 anos e lançamos-lo publicamente o ano passado, por isso ele sofreu muito menos iterações ao longo deste tempo, apesar de já ter sofrido algumas. Mas, por isso, à medida que os anos vão passando, a nossa própria linguagem de comunicação também vai evoluindo. Os ícones vão mudando, as ilustrações vão evoluindo e tudo mais. Por exemplo, há cerca de 2 anos nós contratamos o nosso primeiro ilustrador e antes disso nós usávamos fotografia em quase todo lado, como era normal na altura, há 2 anos atrás. Mas mesmo depois de nós começarmos a utilizar a ilustração, a própria linguagem de ilustração foi evoluindo. Por isso, nós vamos evoluindo também a própria informação que está nas páginas. Mas se vocês repararem, isto a evolução não foi feita de um produto no seu próprio produto. Isto é Todoist, este continua a ser Todoist, este é Doist e este é Twist. E na verdade eles ainda estão todos online, por isso a nossa história ainda está toda a evolução do nosso design ainda está a ser contada pelas próprias páginas. Isto é a página de logout do Todoist, que nós ainda não atualizamos porque ainda não tivemos tempo. Isto é a página de login, que já tem uma ilustração, um estilo de ilustração bastante antigo, que está a ser atualizado neste momento. Isto são as páginas da Doist que já têm um design que já não é o final. Esta é a última linguagem de ilustração que nós temos, mas ainda todos estão online a contar a nossa história. Peço desculpa. Isto obviamente é visível nos produtos, porque nós queremos trazer tudo junto e por isso à medida que temos que fazer uma coisa nova, vamos evoluindo o design, mas é também visível dentro do mesmo próprio produto. Por exemplo, isto foram os empty screens que nós desenhamos há cerca de 1 ano atrás, que ainda tinham a linguagem de ilustração anterior, e estes são os novos que ainda não estão implementados, estão a ser implementados neste momento, que já têm a linguagem nova da ilustração. Aqui no meio nós poderíamos colocar, se quiséssemos, os empty screens da Todoist, que basicamente têm um ponto de ilustração no meio de ambos e que mostram a história completa da evolução do design neste ponto.
O quarto motivo que nos leva a iterar são as funcionalidades, adição ou remoção. Qualquer momento no desenvolvimento de um produto é um bom ponto para nós avaliarmos o que temos e se queremos continuar ou se queremos remover alguma coisa. Obviamente temos dados também dos utilizadores, estatísticas e tudo a ver o que é utilizado e o que é que não há. E por isso nós podemos sempre adicionar, remover, podemos trabalhar sobre as funcionalidades que são disponibilizadas e isto também é um motivo pelo qual nós conseguimos iterar sobre o nosso próprio produto. Aqui vocês podem ver o twist, quando nós resolvemos que íamos introduzir uma caixa de e-mail, porque era importante as pessoas poderem comunicar via e-mail com pessoas com as quais só comunicam de vez em quando. Nós implementamos isto, estivemos a testar internamente, depois chegamos à conclusão que isto ainda era demasiado complicado, nunca fizemos release, mas de qualquer maneira as alterações que nós fizemos para melhorar os campos de notificação e o design das caixas continuou a ser utilizado. Nós apenas retiramos a opção de poderem de enviar e-mails para fora do twist. Eu sei que aí ao longe não devem conseguir ver grande coisa, peço desculpa. Outro exemplo é, por exemplo, o que nós estamos a trabalhar atualmente, por isto ainda não saiu, que é o Task Details View, que nos obriga a repensar como é que nós conseguimos ver toda a informação que está relacionada com uma tarefa. No Todoist, na web, nós já tínhamos uma versão que nos permitia ver os comentários da tarefa, mas que não nos permitia ver as subtarefas, nem nada desse género, e nós atualmente estamos a atualizar o design para permitir em todas as plataformas conseguirmos ver toda a informação relacionada com as tarefas no mesmo sítio e permite-nos também evoluir o design. Checkboxes acabaram por aparecer em todo lado e coisas desse género, por isso, à medida que nós estamos a trabalhar numa nova funcionalidade, nós acabamos por repensar o design das coisas anteriores também. Não sou eu. Eu tenho aqui um slide vazio, não faço ideia porquê. O quinto motivo é melhorar a experiência do utilizador, porque relacionado com o anterior, em que nós poderíamos sempre retirar ou adicionar funcionalidades, nós queremos também estar sempre a melhorar a experiência. Por vezes, tudo isto, por exemplo, tem 12 anos, por isso já é bastante velho. Algumas das coisas ainda estão lá desde o início, que nunca foram repensadas, e por isso nós queremos melhorar, repensar como é que algumas das coisas surgiram, porque é que elas estão lá, e depois pensar em melhorar a experiência. Por exemplo, durante anos, agendar, peço desculpa, eu às vezes escrevo-me das palavras em português. Agendar tarefas era diferente, a utilização em nas várias plataformas. Em desktop funcionava de uma maneira, em mobile funcionava de outra, e nós, o ano passado, resolvemos que devíamos transformar a interação para que ela fosse semelhante em todos os lados. Por isso, nós resolvemos pensar, se nós não tivéssemos scheduler nenhum, se não fosse possível agendar tarefas, como é que nós o iríamos fazer? E aí nós decidimos que tínhamos que ter um campo para escrever, que está disponível nas duas, ações rápidas com Today, Tomorrow, as opções mais utilizadas, um Suggested, que é baseado nas tarefas que nós já temos e nós já temos, por isso a própria plataforma sugere-nos uma data. No Dates, que só aparece se já tiver uma data, neste caso ambas as tarefas têm uma data. E depois então a vista de calendário, que nós podemos escolher um dia específico, adicionar uma hora e por aí. Outra coisa que nos leva a evoluir sobre melhorar o produto é melhorar a consistência das várias plataformas. Com o Scheduler foi uma das coisas. A segunda foi, durante anos também, desde o início, as plataformas desktop tinham checkboxes, mas as plataformas mobile não tinham. Então nós, este mês, não sei muito bem, mas muito recentemente nós resolvemos trazer checkboxes para todas as plataformas, inclusivas para mobile, o que nos permite criar uma experiência de utilização semelhante em todas as plataformas, permite-nos criar um layout semelhante e uma linguagem de design semelhante em todas as plataformas e permite-nos, essencialmente, e também criar uma maior distinção entre secções e tarefas, e nós vamos também, numa fase posterior, melhorar a forma como são introduzidas secções nas próprias plataformas. Está a ser trabalhado neste momento.
E pronto. Sexto motivo é o feedback dos utilizadores. E nós temos que estar sempre dentro dele. Nós temos uma equipa de suporte que faz um bom trabalho em filtrar a informação dos utilizadores e dizer-nos do que é que eles se queixam, o que é que eles sentem falta e tudo por aí. E por isso nós vamos repensando funcionalidades ou vamos introduzindo funcionalidades também com base nisso e iterando sobre o produto. Há cerca de um ano atrás, mais ou menos, o Gonçalo fez um Ask Me Anything do Reddit, em que a coisa que mais pediram foi um dark theme. Apesar de nós termos coisas mais importantes, a meu ver, para nós fazermos, foi isso que nós passamos os meses seguintes a fazer, foi a fazer o dark theme da Todoist, para fazermos os nossos utilizadores contentes, por isso introduzimos um novo tema, toda a gente ficou contente, foi estranho, mas pronto. Isto foi feedback que veio do nada, mais ou menos. Outras vezes esse feedback chega a seguir exatamente a uma release. Por exemplo, quando nós fizemos a release da checkboxes, nós retiramos o gesto de fazer swipe para completar uma tarefa e permitimos que o utilizador fizesse swipe para selecionar tarefas, para entrar em modo de edição múltipla. O Android já tinha uma forma de o fazer, o iOS não tinha uma forma rápida de o fazer e por isso nós fizemos esta alteração. Claro que tivemos imenso feedback negativo nisto, porque os utilizadores queriam voltar a fazer swipe, porque era a coisa que eles mais gostavam e dava-lhes imenso prazer e isso tudo, por isso nós colocamos um setting nas preferências que permite aos utilizadores voltarem a ter o swipe, já que podem entrar em edição múltipla a partir de uma outra opção escondida, não sei aonde. Por isso, pronto. Outro feedback que nós recebemos foi depois de nós lançarmos o Scheduler, que nós achamos que resolvia muitos problemas que nós já tínhamos há imenso tempo, porque a experiência era sempre diferente, nunca sabíamos muito bem como utilizar. Nós achamos que o facto de se fazer scroll aqui na área de calendário era super óbvio para todos os utilizadores e por isso eles saberiam efetivamente como navegar para todos os meses. A questão é que eles não sabiam e nós não pensamos que alguns dispositivos não têm, as pessoas só usam com rato, com touch e o gesto ainda é mais difícil, por isso nós acabamos por fazer um pequeno update, não sei se já está online ou não, porque nós estamos a trabalhar nisto atualmente, em que as pessoas podem efetivamente navegar novamente no calendário, apesar de poderem continuar a fazer scroll para os vários meses. Por isso nós estamos sempre a iterar sobre o produto. E isto leva-nos, esta última parte de feedback, que é depois de uma release nós termos feedback e termos que iterar sobre ele e corrigir, leva-nos ao... Peço desculpa. Leva-nos ao último motivo pelo qual nós iteramos sobre o produto, que é Release Soon and Often. Isto é uma das coisas que nós tentamos fazer na Doist em quase tudo, que é fazer release o mais rapidamente possível das features. Nós algumas vezes testamos com utilizadores para ter a certeza que funciona, apesar de estar com um grupo de 5 ou 10 pessoas, é completamente diferente de fazer release para toda a gente e ter as pessoas todas a testar, porque o feedback é diferente. E nós tentamos fazer release o mais depressa possível e mesmo testá-la internamente antes de fazer release, depois com beta testers e sim, depois lançar para toda a gente. Mas nós tentamos fazer release o mais cedo possível, mesmo que a feature ainda não esteja completamente terminada, que é para os utilizadores poderem começar a utilizar. Nós recebemos o feedback e depois podemos corrigir, iterar sobre o design e voltar a desenhar e voltar a fazer. Basicamente este é mais ou menos o processo que nós, de design de produto, que nós vamos seguindo. Desenhamos, construímos, testamos e sempre. E isto é talvez a forma de design iterativo mais comum que é mais conhecido quando se fala de design iterativo, é sempre estarmos neste loop de desenhar, construir e testar e voltar ao mesmo. Algum destes motivos é realmente melhor do que o outro? Eu acho que não, porque todos estes motivos são uma forma que nos permitem repensar, atualizar e melhorar a experiência dos utilizadores, que é a única coisa que nós queremos. Nós queremos que as nossas plataformas
estejam disponíveis durante muitos anos. Nós não pretendemos vendê-las nem absolutamente nada e nós queremos que elas estejam sempre disponíveis para ajudar os utilizadores, por isso estar em constante evolução é uma parte super importante e por isso é isso que nós fazemos todos os dias. E basicamente é isso. Perguntas? Gostava de saber como é que funciona a vossa comunicação entre os designers e os developers e como é que mantêm as coisas atualizadas, se os developers... não dá para fazer assim. Sim, isso surge várias vezes. Nós basicamente sempre que criamos uma feature nova ou reavaliamos uma feature e começamos a fazer o design, nós criamos uma especificação de produto, que é o que é que nós pretendemos fazer com aquilo, e isto é a nível de funcionalidades mesmo. Por exemplo, para o scheduler nós diríamos que queríamos ter opções rápidas, que queríamos ter uma vista de calendário, queríamos que a interação fosse semelhante em todas as plataformas, coisas desse género, mas isto não tem nada de design, é apenas o que é que nós pretendemos com cada uma das features. Quais são os problemas que ela tenta resolver e o que é que nós estamos a deixar de fora, porque existem sempre coisas de fora que nós já sabemos isso à partida, não vai resolver todos os user cases, mas nós tentamos à partida resolver os maiores. Com base nisso, os designers conseguem começar a trabalhar e nós criamos design specs que têm toda a informação. Estas design specs não são criados em vácuo, por isso existe sempre uma discussão constante com os developers sobre o que é possível, o que é que não é possível e vamos sempre partilhando a informação, os developers vão comentando, por isso à partida nesta fase nós conseguimos alinhar o produto de forma a que toda a gente esteja de acordo no que é possível. Depois sim, quando está finalizado, nós passamos sim para a implementação e aí os developers começam a implementar, isto partindo do pressuposto que a feature não implica nenhum trabalho de back-end e coisas desse género que podem ir começando ao mesmo tempo que o trabalho dos developers, que o dos designers está a acontecer, que é apenas uma UI feature, só uma coisa de visual. Por isso aí o developer consegue começar a programar e o designer está sempre disponível para responder a perguntas, reequacionar cenários caso alguma coisa não seja possível desenvolver, mas basicamente é isso, é comunicação constante. Nós criamos as specs em Marvel, em Paper, no Paper da Dropbox, criamos prototypes em Marvel, tudo isto permite comentar nos vários sítios, usamos o Twist para discussões maiores, partilhamos as coisas com os developers na Zeppelin para eles poderem ir buscar as várias coisas. Temos bibliotecas que têm os vários elementos comuns que são reutilizáveis nas várias plataformas. Não sei se respondi a tudo. Na app e no trabalho de design que vocês fazem porque acaba por haver uma linguagem muito pré-definida, vocês vão mudando, mas nem que seja uma linguagem que também vem do resto do mundo. Sim, claro. A montante, por exemplo, a parte toda de identidade visual e ilustração, tu como head of design, és tu que entras nesse mundo? Nós... Quem é que escolheu aqueles ilustradores? Por exemplo, quem é que os escolheu? Quem é que contratou os ilustradores? Nós temos um briefing que diz basicamente o que é que nós pretendemos comunicar o que é que a empresa tenta comunicar e isto foi criado em conjunto com a equipa de design e com a equipa de marketing, o que é que nós pretendemos comunicar ao público. E depois, por exemplo, para a ilustração, os ilustradores, que são 2 neste momento, estavam sabendo qual era o briefing, podiam fazer o que quisessem, basicamente. Obviamente, os outros designers e a equipa de marketing estava toda envolvida em comentar e dar feedback se aquilo... Não são parte da vossa equipa, ainda? São. São? As ilustradores são? Sim, os ilustradores são parte da nossa equipa. Tudo o que nós temos, excepto umas páginas landing pages que nós tivemos que contratar alguém nos últimos meses para as fazer, é tudo feito por nós. Contratamos eventualmente pessoas para fazer vídeos de publicidade algumas vezes, mas mesmo os últimos vídeos já foram feitos também in-house, com voz in-house, animações in-house e tudo. E esses ilustradores são designers de UI? Não, são apenas... inicialmente eram os designers que iam fazendo alguma ilustração
há cerca de 2 anos nós decidimos que não tínhamos capacidade suficiente de fazer ilustração ao nível que nós queríamos fazer e que queríamos incluir muito mais ilustração nos nossos produtos. Por exemplo, na altura os ecrãs de login, por exemplo, tinham ilustração, mas era muito reduzida e bastante tosca mesmo, e comunicação quase que não utilizava ilustração, era quase toda fotografias, muitas delas stock images e coisas desse género, por isso não era nada que nós queríamos. Os empty screens não usavam ilustração de todo, tinham ícones e diziam um textinho em baixo, e nós sabíamos que a ilustração poderia criar um ar mais friendly nas aplicações, podia tornar a aplicação mais fácil de utilizar, e por isso nós resolvemos investir em contratar ilustradores. Por isso, há cerca de 2 anos nós contratamos o primeiro e o ano passado, mais ou menos, nós contratamos a segunda ilustradora. Por isso eles fazem parte integrante da equipa e estão dentro de tudo. Sim. Não és da malta que Não. É uma coisa para quem trabalha realmente em design de produtos. Como há bocado eu estava a falar, da parte da coisa mais gira do projeto é começar o projeto e ter a ideia do projeto. Se é fácil manter essa motivação ao fim de tanto tempo a desenhar um produto? Sim. Eu trabalho na Duist há 5 anos e eu adoro o facto de nós estarmos sempre a iterar sobre o produto. Claro que isto depende imenso de pessoas. Há pessoas que só se sentem excitadas com a parte inicial de chegar a uma coisa e depois entregá-la e pronto, agora quero pensar em novas ideias e novas coisas. Eu gosto bastante de ver a evolução do produto e também nós agora conseguirmos ver tudo o que fizemos ao longo dos últimos anos. Eu fui uma das primeiras designers a juntar-me à empresa. Até aí era tudo feito em regime freelancer, por isso sempre que era preciso um logo, um ícone, alguma coisa, eles contratavam um freelancer para o fazer. E quando eu caí na empresa, eu perguntei, mas qual é a cor? Uns usam vermelho, aqui há umas coisas vermelhas e há outras cores de laranja, e eu não faço ideia o que é que devo usar. E a resposta foi, pois, depende do designer, escolhe o que quiseres. Qual é a fonte? Tens aqui. Não, tens aqui. Eram 3 fontes diferentes. E também é super engraçado ver a evolução de tudo isto, porque agora nós temos uma imagem muito mais concreta, nós sabemos qual é a fonte, quais são as cores, temos guidelines, apesar de elas poderem ser muito melhores. Obviamente, nós temos essas guidelines. E sim, ainda temos páginas online que mostram todo o nosso processo de evolução ao longo dos últimos anos, porque a equipa são de 63 pessoas, 10 são de suporte, não sei quantas são de marketing, por isso os recursos são limitados, nós não conseguimos melhorar tudo ao mesmo tempo. Mas, no entanto, é mesmo interessante ver esta evolução toda ao longo destes anos. Quando eu comecei, eu lembro-me quando nós celebramos que tínhamos 1 milhão de utilizadores na Todoist, que foi passado 2 anos de eu estar a trabalhar, e agora nós temos sei lá quantos milhões, já perdemos a conta, porque isso realmente não interessa. Por isso é mesmo motivante para nós também vermos como o produto cresce, como a empresa própria cresce. Agora somos 63, eu fui a primeira designer junto com outro designer que entretanto já não trabalha connosco, quando nós éramos se calhar menos de 10. Por isso é mesmo interessante ver como em 5 anos nós conseguimos também chegar tão longe, e por isso nós temos vontade de continuar a chegar ainda mais longe. Por isso acho que, mas que sim, claro, depende imenso das pessoas e do que elas acham piada. Ali no caso do swipe, portanto, vocês, em algum momento da aplicação, têm que iterar sobre uma funcionalidade que já existe. Sim. Portanto, eventualmente recebem feedback dos utilizadores. Claro, e só recebemos o negativo. O positivo raramente chega, claro. Portanto, vocês recebem o feedback, têm 3 opções. Ou Sim, mantêm exatamente. como fizeram, ou criam uma versão intermédia, que é basicamente o que vocês fizeram Sim. ali, há uma definição atrás que permite continuar, ou rejeitam completamente e revertem para a versão anterior. Sim. Como é que é o vosso processo de seleção? Isso depende imenso de feature a feature. Neste caso, nós, por exemplo, tínhamos pessoas dentro da própria empresa que sentiam imensa falta do swipe, e nós conseguíamos, não era algo que bloqueasse. As opções que nós estávamos a dar ao utilizador de fazer swipe podem todas ser feitas de outra forma. Por isso, o facto de isto eram requisitos, eram coisas que já nos tinham pedido mesmo antes de nós introduzirmos isto, era as pessoas poderem fazer customização dos movimentos de swipe, o que é que eles querem fazer com cada um dos movimentos. Alguns querem selecionar prioridades, coisas que, por exemplo, nós não fizemos, neste caso nós só simplificamos mesmo. Mas
por isso eram coisas que já tinham sido pedidas e eram coisas que são sempre possíveis fazer de outra forma e que para nós era bastante fácil nós conseguirmos dar aos utilizadores tudo o que eles queriam. Noutros casos, nós sabemos que não é essa a direção que nós queremos tomar e apesar dos utilizadores poderem ficar chateados durante 2 ou 3 semanas, eventualmente aquilo passa-lhes. E, na verdade, nós, por cada feedback negativo que recebemos, existem imensas pessoas que gostam da alternativa que nós demos, mas que não vão dizer nada, porque são os utilizadores que não estão satisfeitos é que se vão queixar. Por isso, normalmente, nas checkboxes esse não foi um caso, no scheduler também não, porque era um problema básico de interação, mas, por exemplo, noutras coisas nós normalmente deixamos passar 2 semanas e se os utilizadores se continuarem a queixar, nós reequacionamos melhor. Caso eles deixem de se queixar, nós... A questão que eu ia fazer a seguir era, vocês já estão a pensar nisso quando estão a fazer o roadmap, já estão a ver o tempo que vão ter que... Sim, claro. E, de qualquer forma, nós já sabemos que vamos sempre ter feedback negativo e nós já estamos a contar com isso. E, por exemplo, o retreat nos Açores é daqui a um mês, menos de um mês, por isso nós já decidimos que agora já não fazemos releases grandes, porque senão a equipa de suporte não vai conseguir estar descansado no retreat, porque vais ter que estar a responder. E isto também foi coisas que nós aprendemos com os erros, porque nós chegamos a fazer release num dia, ir para Menorca no dia a seguir e depois estava tudo a estourar e estava toda a gente a responder ao suporte enquanto nós estávamos supostamente a ter tempo de equipa e a conhecer-nos uns aos outros, por isso, sim. Uma questão, há bocado falaste ou seja, vocês vão entrando sobre o design e criam-se novas linguagens visuais e cores, formas, ou seja, mas há coisas que vão ficando sempre para trás. Como é que vocês fazem essa gestão? Ou seja, o que é prioritário e o que é que não é? Porque eu acredito que para os designers principalmente é tipo... Nós não gostamos... Sim, claro. Nós detestamos saber que ainda temos as landing pages que liam a fotografia de há 3 anos atrás, mas há outras coisas mais importantes e nós temos que pesar as várias coisas, porque a equipa é pequena e mesmo que os designers, algumas das páginas até já estão desenhadas, mas os recursos de desenvolvimento foram super reduzidos durante um ano para a web, por isso nós não conseguíamos implementar e por isso é que fizemos outsource de algumas páginas recentemente para uma empresa estrangeira, mas eram coisas que eram completamente separadas do produto e das outras landing pages que nós podíamos fazer outsource. Por exemplo, o Year in Review, nós todos os anos fazemos um projeto que é sobre tudo isto, que diz basicamente quantas tarefas é que tu completaste no ano, quais é que foram as tuas horas mais produtivas, quando é que adiaste mais tarefas, os teus dias mais produtivos, essa informação toda. E isto é um projeto que vive completamente separado de tudo o resto, por isso é uma coisa que nós conseguimos facilmente levar para fora. Por isso é sempre uma questão de priorizar e perceber o que é mais importante, não só para nós, porque obviamente nós enquanto designers estamos a saber que as coisas não foram completamente finalizadas, mas também em termos do próprio produto, dos utilizadores e de tudo, por isso é sempre contrabalancear as várias coisas. Ou seja, vocês iteram sobre os vários dispositivos de forma diferente ou em timelines diferentes. Ou seja, a minha questão é, vocês agora fazem uma alteração grande em nível visual. Vocês tentam trazer tudo o que está para trás até aí e até pensarem na próxima? Não, é impossível. Nós, por exemplo, as landing pages se calhar é um bom caso porque também é o que está mais disperso neste momento. Nós fizemos várias landing pages e depois, e estavam todas a seguir a mesma linguagem de fotografia, depois nós tivemos que fazer as landing pages do Twist, que foi uma coisa nova, por isso eles já tiveram uma linguagem diferente, completamente atualizada. Com base nessa linguagem, nós atualizamos as páginas principais do Todoist, que foram as páginas públicas, que são estas, que foram criadas com base numa primeira versão das páginas do Twist, por isso já foi algo intermédio entre isto e isto. Depois isto foi quando nós lançamos a Public Beta do Twist, mas depois nós lançamos, a seguir a isso nós lançamos as páginas da Doist, que já têm uma evolução na linguagem de ilustração, porque as coisas vão evoluindo. Depois disso nós lançamos as páginas públicas da Twist, quando nós lançamos ao público efetivamente a aplicação e por isso nós temos uma nova versão da linguagem e agora nós estamos a trabalhar em transformar estas páginas na outra linguagem e
Estas páginas foram lançadas há cerca de 2 meses. Nós estamos atualmente a trabalhar em atualizar estas páginas. São as páginas que são mais visíveis, basicamente. Esta página, apesar de tudo, só é vista depois dos utilizadores fazerem logout, o que não acontece tanto, por isso nós vamos priorizando o trabalho e vamos fazendo-o dessa forma. Existem algumas páginas, por exemplo, que nunca vão ser atualizadas, que vão continuar com fotografias, que são de campanhas que nós fizemos há vários anos atrás, uma campanha que nós tivemos com a Samsung, Huawei, não me lembro. Por exemplo, essas páginas nunca vão ser atualizadas porque já não faz sentido, nós já não estamos a trabalhar efetivamente nisso, por isso elas vão continuar a manter a mesma linguagem antiga. Por isso é sempre um processo que vai passando de um sítio para o outro e aqui é transversal aos vários produtos porque é bastante fácil, mas a estrutura vai-se mantendo mais ou menos a mesma, excepto aqui que o texto era centrado e depois passou ao texto do lado esquerdo. Fazemos alguns, começamos a fazer recentemente, normalmente não os fazemos presenciais, porque a empresa é remota, nós contratamos serviços como usabilitytesting.com, coisas desse género, em que nós damos um script do que as pessoas têm que fazer, elas tentam fazer o que nós lhes pedimos e nós temos acesso ao vídeo que elas nos dão. Fazemos entrevistas a utilizadores e aqui sim entrevistamos diretamente os utilizadores via programas de computador, porque os próprios utilizadores estão dispersos e a própria equipa também. Por vezes também fazemos testes de usabilidade em que temos protótipos e falamos com utilizadores que já são utilizadores. Por isso aqui porque o usabilitytesting.com permite-nos testar novos, mas se exigir aos utilizadores perceberem a diferença entre o design antigo e o novo, eles já não o conseguem fazer. Por isso aqui nós normalmente recrutamos a equipa de suporte, sabe sempre utilizadores com os quais nós podemos falar, porque há utilizadores que já se queixaram de uma determinada feature, por exemplo, ou coisas desse género, e nós aqui conseguimos entrar em contacto com os utilizadores, perguntar-lhes se eles estão disponíveis para fazer uma chamada connosco e... Eles estão a tentar acabar, peço desculpa. Perguntamos se eles estão disponíveis para ter uma pequena chamada connosco em que mostramos o protótipo. Normalmente tentamos aproximar o protótipo dos dispositivos que os utilizadores estão a utilizar e aí eles usam o protótipo online também. Obviamente não vão estar no telefone, vão estar num desktop, por isso a interação já vai ser ligeiramente diferente, mas nós tentamos de qualquer maneira e recebemos o feedback dessa forma. A equipa de suporte muitas vezes faz estes testes, outras vezes somos nós próprios, vai dependendo. Não sei se temos tempo, organização. Na interação de uma feature, há equipas, é por equipa. Qual é a composição da equipa? Isto é, quais são as especialidades de cada elemento que está nessa equipa? Ok, normalmente nós fazemos o design de uma feature transversalmente, por isso temos um designer na equipa, um developer da iOS, um developer de Android, um developer do Windows, se for o caso de termos a aplicação do Windows, um developer da web, temos toda a gente junta, precisamos sempre de pessoas de suporte de marketing para nos ajudar com copy, por exemplo, precisamos de pessoas de suporte da equipa de suporte que já sabem o que é que os utilizadores se queixaram e por isso podem dar um feedback muito mais próximo dos utilizadores do que qualquer uma das pessoas. E o designer faz o design para todas as aplicações, para todas as plataformas, obviamente começa por uma das plataformas, mas depois faz o design de todas. Nós, principalmente como somos uma empresa remota, nós achamos que é mais fácil o designer ter todos os conhecimentos de poder desenvolver para todas as plataformas do que estar a passar coisas de um para o outro e a ter montes de reuniões para coordenar o design. Por isso, cada designer faz o design de todas as plataformas e tem um developer de cada plataforma necessária para os ajudar.